Em nosso estudo de hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E Emmanuel vai comentar na lição 98 do livro Vinha de Luz, a prece recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao atendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculo no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Emmanuel vem mostrar para a gente claramente que existem maneiras da gente fazer prece, da gente fazer oração. E que ainda existe, é claro, né, em muitos casos, aquela pessoa que ainda está naquela etapa da oração como se fosse um monólogo. Então ele simplesmente fica buscando a palavra certa para poder estar falando. Ele às vezes se dirige a Deus como se estivesse se dirigindo a uma autoridade aqui da Terra que exige formalidades, como as nossas autoridades têm. A gente sabe que aqui na Terra, muito você tem que chegar perto, você tem que chamar de excelência, de Vossa Senhoria, né? Essas formalidades legais aqui da nossa legislação. E a gente sabe que com relação a Deus não é dessa maneira. No último parágrafo aqui do texto que a gente leu, do Emmanuel, ele fala, tem prece que é tecida de inquietação e de angústia e que não consegue sair dos gritos desordenados, né, de quem prefere a aflição. E tem até a oração que é tecida, a prece, a oração que é tecida de harmonia e confiança. Então existem tipos de oração, sim. E a gente fica com um ensinamento de Leon Denis, desse mestre lá da França, lá de Lyon, que ele falava o seguinte, ele falava que oração é coisa que não se deve fazer de qualquer maneira, inclusive ele até fala uma coisa interessante que eu nunca vi nenhum outro falar. Ele fala, para fazer de qualquer maneira é melhor nem fazer, porque você vai ficar o tempo todo na superfície do que a oração pode fazer com você, quando na verdade a oração ela pode sim, ó, ela pode te colocar em sintonia com esses que são os anjos guardiães da humanidade, com esse que é o nosso anjo guardião, que é o nosso anjo da guarda. Ela pode nos colocar numa situação que às vezes a gente está no meio de uma turbulência, no meio de uma tempestade, e a gente está conseguindo se refugiar. A gente começa a perceber, né, que, olha bem, buscar o santuário interno. E muitas das vezes a gente percebe pessoas que conseguem, no meio de uma verdadeira confusão, ele se coloca em calma, em meditação, e ele consegue, inclusive, utilizar aquela frase famosa do Leopoldo, que eu já referi algumas vezes.
A tempestade é lá fora, a tempestade não pode ser aqui dentro. Então as coisas estão acontecendo, ele está conseguindo manter a calma, respirar, se manter equilibrado. E quando ele consegue isso, ele fica às vezes até a semelhança do bambuzal. Eu estou aqui num local aqui que é muito verde, tem muitas árvores. E o que acontece com o bambuzal? O bambuzal ele pode bater uma ventania, uma tempestade, como foi o que aconteceu aqui ontem. O bambuzal enverga, mas não quebra. Daqui a pouco ele volta para o lugar. Então, olha que coisa legal. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio, né? E ele fala que ó, nem sempre ela vai se caracterizar por sons articulados. Eu não preciso falar. Eu posso simplesmente estar pensando, estar mentalizando. Gente, não tem formalidade para falar com Deus. Eu simplesmente eu virei para o alto agora, nesse momento, eu posso simplesmente falar. Não precisa ter introdução, né? Muitas das minhas orações, por exemplo, eu começo muito obrigado por mais um dia de vida. Pode ter certeza, gente, que a gente sabe que quando estuda a parte teórica da oração, né? Tem o pedir, o agradecer, o louvar, tudo bem. Mas se você esquecer um deles, não vai ter a menor diferença, não. É só para você aprender como deve fazer, né? Eu fico, às vezes, questionando algumas pessoas, e pessoas até não estou falando de outras religiões, não, que eu estou falando que eu observo isso até mesmo na minha religião. As pessoas se sentem tão à vontade com relação a Deus que até exageram. Então, às vezes, eu vejo pessoas assim fazendo prece da mesma maneira como se estivesse dando uma ordem a um subalterno, a um empregado, a alguém que estivesse sobre a sua, hierarquicamente subordinado a você. Porque fala com Deus assim, ó, Senhor, cura! Cura? Não, peraí. Eu fiquei pensando, né, um dia desse, né? Tudo bem que eu não tenho que ter formalidade, mas quando se trata de Deus, eu vou falar assim, ó, se for da sua vontade, né, que só possa estar ouvindo aqui o apelo desse ser que ainda é tão inferior, que ainda não consegue compreender a sua sabedoria, mas que ama, mas que tem uma vontade muito grande de que esse tipo de coisa aconteça. Então, se for da sua vontade, que o Senhor conceda. Olha bem a diferença, como é que você se coloca de uma maneira humilde, né, diante da oração, porque no momento da oração, gente, com toda certeza, isso não tem exceção. A oração, ela vai te colocar em sintonia com espíritos que estão acima da gente. Então, no mínimo respeito a eles, a maneira como a gente vai estar trabalhando nossos pensamentos e principalmente nossos sentimentos, deve ser a preocupação daquele que está fazendo a oração, né? E ele vem falar que muitas das vezes nas lutas dos discípulos sinceros, a maioria não entende os propósitos, né? Nós, os amigos desertam da gente, os familiares cedem à sombra e à ignorância, né? Então ele fala que, ó, entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, ele consegue manter esse equilíbrio, e até nos momentos em que as adversidades estão acontecendo, porque, mais uma vez, né, nós estamos no meio de uma tempestade. Eu estou no meio de uma tempestade. Ontem desencarnou um grande amigo meu, amigo de infância meu. Eu ainda estou aqui, ó, pensando, né, estou refugiando aí desse período de pandemia, procurando ter um lugar para ter mais tranquilidade, não estar aí aglomerando, né? Mas estou pensando assim, poxa, está sendo um velório que eu estou tendo que fazer aqui à distância. Eu não quero estar lá em contato, né, dessa vez, já que eu tenho ido tanto em cemitério. Então eu estou aqui. Eu tive que ir em cemitério, gente, esses dias, porque foram parentes que tinha que estar ajudando mesmo, fazendo. Mas quando você não tem essa necessidade, ó, o velório eu estou fazendo aqui através de pensamento, mentalizando esse meu amigo e mostrando para ele, olha, nós vamos ser sempre amigos. Você não se importa se nesses primeiros dias eu estiver aqui lembrando de você, mas eu vou estar lembrando de você para tentar te ajudar a você passar por esse momento difícil de maneira mais rápida, né? Mas quanto mais rápido você também estiver equilibrado e entregue na mão desses anjos do Senhor aí que ajudam, né, a gente nesse momento, naturalmente eu vou sentir aquela paz, aquela tranquilidade que eu não preciso nem ter lembrança de alguma coisa que vem acontecendo, não. Essas coisas a gente sente naturalmente. Então são efeitos da prece, e por isso que ele vem aqui pegar o momento
do Atos dos Apóstolos, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.